Vamos iniciar hoje os nossos trabalhos com o custeio variável. Essa modalidade de custeio é uma modalidade muito boa para se fazer a gestão de custos, principalmente em estabelecimentos de prestação de serviços. Para nós trabalharmos isso, nós vamos trabalhar em cima de um exemplo completo. Nesse exemplo completo, o primeiro passo é nós levantarmos dados. O nosso exemplo é uma lanchonete, que são produzidos lanches e porções de batata frita. Servem refrigerantes, sucos, água mineral e salgados são adquiridos de terceiros. Primeira tabela é separar o que é produzido pelo estabelecimento, pela lanchonete, e o que é adquirido de terceiro para revenda. Então, a primeira tabela são os adquiridos de terceiros. Então, eu vou ter o custo, uma coluna de custo, uma coluna de preço de venda e uma quantidade mensal de venda na última coluna. Os quatro produtos aqui são água mineral, refrigerante, suco industrializado e salgados de terceiros. Lá na frente nós vamos trabalhar com o custeio variável e aqui nós já temos os dados completos para trabalhar o custeio variável lá na frente. A segunda tabela é dos produtos produzidos dentro da lanchonete, que são os lanches e a batata frita. Então aqui eu não tenho ainda o meu custo. Eu não tenho o custo do cheeseburger, da batata frita, do x-bacon e assim por diante. Aqui eu só tenho o preço de venda, que no caso do cheeseburger é 10, e a quantidade de vendas mensais é 360. No x-bacon a venda é 14 e a quantidade vendida é 240 e assim por diante. A terceira tabela são os ingredientes que eu tenho para fabricar aqueles produtos. Então eu preciso de ingredientes para aquela fabricação. Então os ingredientes que eu preciso estão nessa tabela. Então pão, hambúrguer de carne, de frango, alface, tomate, queijo, bacon, ovo, batata palha, batata palito e óleo para fritura. Vocês podem perceber que nós temos a coluna preço. Essa coluna preço não é o preço para um lanche, um sanduíche. Então, por exemplo, o queijo, R$18, não vai R$18 para o sanduíche. Então, como é que eu analiso essa tabela? No caso do pão, eu tenho 80 centavos o custo do pão. Esse 80 centavos refere-se a uma unidade. Vejam aqui, refere-se a uma quantidade e uma unidade. E o rendimento dele, quer dizer, por lanche, por sanduíche, quantos pães eu gasto? O hambúrguer de carne, eu já estou pegando também o preço de uma unidade. E no sanduíche que vai hambúrguer de carne, eu vou ter um rendimento para ele. O de frango, 1,50, uma unidade. E o rendimento, no caso do x-frango, eu vou gastar um hambúrguer. Agora, aqui começa a modificar. Por exemplo, a alface é R$1 o custo dela, o preço dela, para a quantidade, uma cabeça. Só que uma cabeça, você não vai gastar uma cabeça para fazer um lanche. Então, a gente sabe, por experiência própria, a lanchonete sabe, que uma cabeça rende 6 lanches. O tomate, 1 quilo. Então custa R$5 1 quilo e rende 12 lanches. O queijo custa R$18 1 quilo e rende 12 lanches. E assim por diante. Aqui embaixo nós temos a batata palito, que tem R$30, custa 2 quilos, já preparada para você fritar. Então R$30 custa 2 quilos e ela rende 8 porções, esses 2 quilos. O óleo para fritura custa R$20 5 litros e rende 50 frituras, naquelas fritadeiras comerciais. Então é dessa maneira que nós temos que interpretar
essa tabela 3. Próxima tabela, quais os ingredientes que vão por produto que você produz? É essa tabela aqui. O pão vai em todos os sanduíches e não é utilizado na batata frita. O hambúrguer de carne vai em todos os sanduíches, só não vai no de frango. O hambúrguer de frango vai no de frango. Se você verificar o cheeseburger, o que vai no cheeseburger? Pão, hambúrguer de carne e queijo. O que vai no x-salada? Pão, hambúrguer de carne, alface, tomate e queijo. O que vai no x-egg? Pão, hambúrguer de carne, alface, tomate, queijo, ovo. O x-tudo, só não vai o hambúrguer de frango porque ele é de hambúrguer de carne. E na batata frita vai a batata palito e o óleo que eu preciso para fritar ela. Nessas linhas aqui estão os ingredientes e aonde eles vão. E nas colunas estão os produtos com o que eles utilizam. De acordo com isso daqui, você depois vai calcular quanto custa cada sanduíche. Tabela 5, os custos mensais, excetuando os ingredientes. Então, o que é custo mensal? É aquilo que você gasta mensalmente. Então, prolabore do sócio, que é o salário do sócio, aluguel do local, salários, qualquer tipo de salário é mensal. Existem ainda os encargos financeiros desse salário, nesse caso aqui já estão com os encargos. Produtos de limpeza, você usa mensalmente, água você é obrigado a usar mensalmente, energia elétrica também, gás também. Para coisas extras que acontecem de vez em quando, a gente normalmente fixa a um valor geral, assim, tipo outros custos fixos mensais. Então, esses custos aqui, eles já estão separados por mês. Então, eles vão ter um tratamento no cálculo do custeio variável diferente da tabela 6, que agora nós vamos ver. Então, a tabela 6 é o custo e vida útil dos equipamentos. Quando a lanchonete foi montada, ela teve que ter alguns equipamentos adquiridos, como chapa para o gás para fazer os lanches, geladeira, freezer, a fritadeira de batata, liquidificador industrial, utensílios em geral e refrigerador de bebidas. Então, cada um desses aqui tem um valor, mas esse valor não é por mês. Esse valor vai ser distribuído ao longo de uma vida útil. E aqui vem essa vida útil. Quer dizer, a chapa de gás prevê-se uma vida útil de 5 anos, a geladeira de 4, freezer 4, fritadeira 4, liquidificador 3, utensílios em gerais, que são faca, espátulas e outras coisas, 1, e o refrigerador de bebidas 5. Esses custos aqui, eles terão um outro tratamento antes da gente utilizá-los para fazer o custeio variável.